Então vocês observam que não é simplesmente pela tecnologia existir que todas as pessoas terão acesso a ela, não. Não é esse. É preciso ter poder de compra e investimento dos governos para criar então essas condições de você ter subir um trator, ter um GPS para trabalhar, subir uma plantadeira, ter um GPS para você poder plantar. Então você precisa de tecnologia para você poder ter essas ferramentas para trabalhar e produzir. Então muitos países, claro, foram colonizados na mesma época do Brasil. Muita gente diz assim, mas o tempo vai levar a acontecer. Não, não é o tempo não. Tem países com 2.000 anos, 3.000 anos de existência e não tem o que o Brasil tem. Entendeu? Então isso depende das políticas públicas governamentais, independente de quem lá esteja. Tem que investir. Tem que investir. Então não é esse raciocínio quando vai para frente, qualquer um que estiver lá vai dar certo, não. Não é assim não. Porque há países que já são mais velhos do que nós e não têm sequer a metade da tecnologia que tem dentro do Brasil. Então, vamos passar para outro item. Fala ok. Então aqui a gente está vendo aqui sobre a questão do Brasil e inclusão digital, né? Brasil e inclusão digital, a gente observa que a gente observa aqui o Brasil e inclusão digital. O Brasil e inclusão digital, a gente observa, você desculpa aí o fato aqui, mas é normal. A gente tem hoje aí uma quantidade de pessoas tendo conhecimento através desse mundo aqui, estudando, buscando informação, aprendendo, porque a informação chega. Estudo é informação, é você conseguir fazer com que aquela informação possa chegar até você e você processar ela. Então você olha hoje que hoje se pode se formar através de longa distância, né? Você ter aulas de vídeo, você consegue colocar num pendrive, uma enciclopédia de livros, né, que antes você não tinha. Então o pessoal critica muito a educação, mas a educação hoje, com essa inclusão digital, houve um grande fortalecimento. Você consegue botar num pendrive aí uma enciclopédia inteira que custava muito caro antigamente. Então você observa que o que se diz hoje de uma coisa e outra, o governo não investiu, o governo não fez isso, não é bem por aí não. É porque tem que se investir mais, porque ainda tem mais anos de investimento e não vai acabar, claro, tem que continuar investindo, só que o que se fez foi uma revolução em curto prazo. Em curto prazo foi uma revolução. Mas vamos lá então para outro item. A excessiva valorização do mercado imobiliário rural e urbano, né, em real, né, e em dólares em todo o país. Então eu coloquei aqui a comparação, a excessiva valorização do mercado imobiliário rural e urbano em dólares em todo o país. Isso aqui é para todo o pessoal que está na mídia aí, o pessoal os economistas, os senadores, deputados, governadores, que são muitas vezes de ficar criticando que o país está quebrado e isso, mas um país quebrado, eu queria fazer uma colocação para vocês, e tenho que aprender com vocês são professor. Eu sou um pé de chinelo aí, não tenho nada, não tenho formação nenhuma, vocês são doutores. Vocês tinham que observar que numa economia quebrada, ela não chega a ter uma excessiva valorização quanto ao metro quadrado. Por exemplo, você olha em São Paulo, na grande capital, o que é um metro quadrado hoje e você vê o que era no ano 2002. Você vê o valor das terras hoje, em dólar, a área rural, em hectares, qualquer área do Brasil, em qualquer ponto do Brasil. Você pode pegar hoje o valor tanto em real como em dólares. A comparação que eu estou fazendo é para vocês verem em dólares, por quê? Porque aquilo que um estrangeiro vinha de fora, comprava aqui, um hectare valia em torno, eu vou fazer a comparação, que a gente tem alguns números aí na cabeça que dá para lembrar. Um alqueire, que são 2,5 hectares, ele valia aqui na região do Mato Grosso, divisa com São Paulo, aproximadamente 500, 600 dólares. Terras boas, próximas de rios. Aqui no outro lado do estado de São Paulo, ele valia aproximadamente 1.500, 1.600 dólares. Então vocês imaginam que 1.500 dólares, uma fazenda de uma propriedade de 100 alqueires, ela significava que ela valia em torno de 150 mil dólares. Você comprava uma propriedade de 100 alqueires, que era uma fazenda. Hoje, aproximadamente, mesmo que sofreu a desvalorização do dólar, hoje muita gente não vende menos de 20 mil dólares um alqueire.
nessas regiões do interior de São Paulo, aqui nas regiões mais baratas. Se for pegar outra região de Ribeirão, custa muito mais. Região de Minas Gerais, eu conheço a região de Uberlândia, Araguari, que tem valor de R$150 mil a hectare, ou alqueiro melhor. Então, vocês observam que a supervalorização, houve supervalorização. Então eu queria que os entendidos pudessem falar sempre com convicção daquilo que é real, daquilo que é numérico. Então, como que um país quebrado pode saltar uma terra de R$1.600 um alqueire para 20, 25, 30 mil, desculpa, eu errei, $1.600 o alqueire para 20 mil, 30 mil dólares um alqueire. Então essa mesma fazenda que podia valer em torno de $150 mil, hoje ela vale em torno aí dos seus 3 milhões de dólares. É muito dinheiro. Vocês olham, vocês que criticam o governo atual, vocês olham o valor do capital vosso é muitas vezes maior em dólares. Em dólares, eu estou até afastando um pouco do real, para vocês poderem entender que na própria moeda americana vocês são muitas vezes mais ricos comparado no ano 2002 e para trás. Então, estou falando 2002 porque é o que é criticado hoje o governo do PT. Vocês olham hoje, de 2002 para trás, o quanto que o brasileiro era pobre. O estrangeiro chegava aqui com $1.600 nessa região de São Paulo e comprava um alqueire. Lá em Luiz Eduardo, que hoje é uma grande potência, Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, um alqueire lá chegava a custar $50. $50 um alqueire. Vocês que são tão críticos, lá o pessoal persegue muito o governo atual. Mas é uma perseguição sem fundamento, né? Ela não é embasada no raciocínio para falar, para ter argumento consolidado. Então vocês olham os valores daquelas terras e hoje muitos homens têm propriedades lá, grandes, que valem fortunas, muitos milhões de dólares. Em todas as regiões do país houve valorização, em todas. Então não é uma valorização, é uma supervalorização, porque ela não só dobrou de $1.600 para $3.200. O cara que comprava hoje, o cidadão que comprava lá, o estrangeiro que comprava uma propriedade lá em 2002 com $1.600, hoje ele tem que tirar muitas vezes $1.600, mais $1.600, mais $1.600 e não compra. Você vê um valor hoje do gado, você vê um boi gordo hoje, quanto vale? Um boi gordo lá valia a média de $130, $150 em 2002. Hoje um boi gordo vale muitas vezes $150, um boi de 20 arroba. E os fazendeiros estão dizendo que o país está quebrado. Então, minha gente, eu acho assim, é preciso se ter comparações, né? Ter mais informação aos números, para quando for passar, não deixar aquela conversa assim, muito vazia no meio, né? Então, o mercado imobiliário no Brasil foi como nunca na história. Você olha um município na sua área rural, né, quanto que ele valia, uma área, por exemplo, um município de 20 mil alqueires, no ano 2002, e vê quanto que ele vale hoje. Ele vale uma fortuna. O Brasil hoje vale uma fortuna por causa do seu mercado imobiliário. Muita gente pode vender terras hoje aqui e compra dentro dos Estados Unidos, compra dentro de países desenvolvidos lá fora. Por quê? Porque hoje as nossas terras, o valor é alto. Então o capital hoje de muitas gentes que tem aí terrenos na área urbana ou na área rural, eles são homens conceituados. Por quê? Porque o mercado imobiliário aponta ali aquela valorização, né? Então eu gostaria de ouvir, como eu não tenho muitas palavras boas, né, mas os homens que são doutores tinham que falar, não é 10 vezes melhor do que eu, não, é 100 vezes melhor do que eu. Tinha que explicar, somente vocês que são formadores de opinião hoje, vocês tinham que explicar para a população o que é o real e mostrar, não só falar, mostrar, né? Então vamos para outro item. Segundo lugar no ranking mundial, o Brasil hoje é o segundo lugar, está no segundo lugar do ranking mundial de obesidade entre os humanos e cachorros. Entre os humanos eu coloquei dogs aqui, mas é cachorros, né? Eu usei um termo em inglês aqui, mas vocês observam aqui que o Brasil ocupa o segundo lugar. Por que isso? Porque há muita comida, tanto para cachorro
rações caras para gatos, para animais em geral. Os animais são mais bem cuidados. E para pessoas, as pessoas hoje realmente desfrutam melhor daquilo que gostam, porque se está obeso é porque come aquilo que quer, come mais, né? Não estaria comendo aquilo que não queria. Então, normalmente vocês olham que as pessoas estão com excesso de peso, as crianças, seja nas áreas rurais, que eu ando bastante, em todas as áreas, lá no Nordeste, as crianças já estão fortinhas, gordas, né? Muitas vezes tem que fazer o regime, mulheres, homens, né? Então vocês olham que houve o quê? Será que houve uma diminuição na oferta de alimento? Seria uma barbarie falar isso daí. Porque o país, quando tem, você olha pela cena cinematográfica, uma grande massa de gente desnutrida, é porque falta alimento, né? Então vamos passar para outro item. Vocês observam bem que hoje se come muitas vezes melhor. As casas das pessoas hoje são muitas vezes mais fartas em tudo, né? O Brasil versus Tratado de Redução de Dióxido de Carbono. Foi o presidente que assumiu um compromisso pela primeira vez no Brasil de assinar um tratado de redução de dióxido de carbono. Foi muito ousado. Por quê? Porque nem os Estados Unidos da América assinou primeiro do que o Brasil. O Barack Obama não teve coragem de assinar naquela cúmplice que houve lá internacional da redução de dióxido de carbono. Vieram agora pensar em assinar agora recente, né, essa redução em vários países de dióxido de carbono. Mas o Brasil já tinha feito uma redução. Portanto, vocês podem observar que a questão do desmatamento, essa questão de dióxido de carbono, houve uma redução muito forte no desmatamento, na área desmatada em quilômetros quadrados no Brasil, houve uma redução muito grande. Hoje não é qualquer um que vai com um caminhão lá na região das madeireiras lá e põe uma carga em cima de madeira e vem. Por que que não é? Porque hoje tem uma fiscalização. Então aquilo que eu falava de políticas públicas, todas as instituições brasileiras, seja no ambiente, toda a INCRA, tudo foi fortalecido. A Polícia Federal foi dado mais autonomia, Polícia Rodoviária Federal, a Rodoviária Federal, a PF, todas as instituições foram dadas mais autonomia para trabalhar, né? Então hoje o pessoal vai falar em cor de madeira, muita gente tem medo, né? Tanto no cortar uma árvore, mas tem gente que tem coragem, mas quanto também no comércio. Então vocês observam que nesses tratados aqui, ó, de dióxido de carbono, tinha que vir as leis para dar suporte, para que isso pudesse acontecer, né? Então hoje se tem um nível de controle, não estou dizendo que está perfeito não, mas houve uma redução drástica, mais de 4 a 5 vezes, em 4 a 5 vezes ou mais do que se comparava de quando dizia que era melhor, lá atrás, na década de 2000. Eles diziam que lá era melhor, e hoje se tem, dizendo que é pior, uma diminuição de 5 vezes aproximadamente aquela área que se desmatava antes em relação a hoje. Então, as questões de investimento na reciclagem, um monte de coisa, hoje se tem muito mais dinheiro disponível em todas as áreas para novas fontes de energia, processo de tratamento, de coleta seletiva, de tudo mais, foi colocado à disposição para investir. E precisa de colocar mais, mas o Brasil também ele tem a dificuldade, ele precisa de investir, né, num processo que tenha condições para não quebrar o Brasil também. Você precisa investir, mas dando condições para o país investir em outras áreas também, né? Então é investimento que vem dentro de um processo. O déficit é muito alto, mas você vai colocando dinheiro para que possa ir diminuindo essa diferença. Então vamos aqui. O Brasil no combate à seca, eu creio, no meu pensamento, que foi o maior combate à seca. Aqui faltou um R, aqui você não leva mal não. Faltou um Rzinho que eu esqueci de colocar. Mas o Brasil foi, pelo que eu vejo e posso mostrar, foi o maior combate à seca da história do Brasil. Vocês olham hoje a história, por exemplo, do Nordeste em si, a quantidade de adutoras que eu já vi, que eu presenciei, a quantidade de caminhões, estou falando para todos, e muita gente de vocês que são de fora, estrangeiros também, que estão ouvindo, presta bem atenção nisso. Não houve um governo que investisse tanto em distribuição de água, que priorizasse tanto a água, porque eu sou amante da água, nessa questão de levar a água, entendeu, às pessoas que realmente precisavam de ter no mínimo as condições de sobrevivência. A quantidade de cisternas, de todos os projetos de adutoras, de
de novas instalações, de projetos que foram criados agora recente, o Água para Todos, na região do Nordeste. Então, todos tiveram o privilégio, os municípios, de ter uma assistência pelo governo federal na redução do impacto da seca. Então, isso que estão dizendo hoje aí, muita gente está sendo levada. Eu espero que vocês que estão nas suas casas aí, observem a política dentro da sua casa, não é daquilo que muitos homens falam, criticando um ou outro. Todo homem que fica falando mal de um ou outro não é coisa boa. Vocês têm que olhar a vossa casa e olhar o que está ao redor, para sempre olhar e fazer conta. Porque daí como se diz, há menos possibilidade de errar, quando a gente olha e faz conta. Então vocês observam que hoje foi sim, não tem como tirar o mérito, o governo que mais investiu no combate à seca. A seca que nós estamos passando no Nordeste, e vem passando diminuição de muitos riachos e rios e lagoas grandes, foi como nunca houve na história, um impacto tremendo. E muita gente está lá fixado e habitando lá. Então o governo levou energia elétrica, deu condição da pessoa furar um poço, para ele poder ter água para os animais, para a labuta. Muita gente hoje já tem sua torneira em casa, toma um banho através de um chuveiro, entendeu? Então o investimento foi fantástico, fantástico. Se eu for falar aqui, levaria horas e horas. Se o projeto hoje do Rio São Francisco não está concluído, mas aqueles que criticam, vá lá e consiga fazer com que aquilo seja concluído, porque é levar água para outros. Se o governo conseguiu iniciar ele e fazer 30% ou 40%, você que é crítico, vai lá e consiga terminar, não é criticar o que o outro fez não. Porque isso que é interessante, é pegar o que o outro fez e continuar fazendo. Aí sim. Agora, só jogar pedra, isso não é assim. Porque os canais é o que tem que ser feito sim no Brasil. Para que possa diminuir o impacto. São mecanismos de diminuição, não é resolver 100%, não existe projeto 100%. Tudo vem na diminuição do impacto. 100% é muito difícil se conseguir o resultado de um trabalho 100%. É muito difícil. Então você vai criando ferramentas e medidas para ir diminuindo o impacto. Então hoje foi o governo sim que mais criou como nenhum outro na história do Brasil. Nós sabemos muitas vezes, muita gente saiu de lá corrido, hoje está em São Paulo, na capital, você que é nordestino, você conhece bem o que eu estou dizendo. O quanto muita gente, teu pai e teu avô sofreu naquelas regiões. Deixaram animais, deixaram animais porque não tinha condições de cuidar deles, Tava, como se diz, não tinha água, não tinha mais nada, tinha que sair de lá mesmo. Então vocês observam que dificuldade foi para aqueles que moraram lá muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Se existe algum caso aqui ou acolá ainda de algum problema que pode existir, claro que não é 100% tudo, mas se você olhar, mais de 50% já tem uma forma de subsistência para que ele possa continuar ficando ali. Seja um programa social, seja um auxílio do governo através do próprio programa de água para todos, seja de uma cisterna, seja de qualquer meio, ele tem ali para dar uma condição dele atravessar aquele período. Então, e tem que fazer mais, só que vocês observam que foi o governo que mais investiu. Vocês que às vezes criticam muito, observa que a maior cidade do Brasil e a terceira ou a quarta do mundo ficou sabendo agora no ano passado o que é faltar água numa torneira, entendendo? Então não é fácil quando você abre uma torneira e não tem água, principalmente para quem mora numa muralha de concreto, entre muralhas de concreto, não é fácil, porque você não tem um recurso fácil ali. Então, não é tão... A questão da água é muito séria, Então, nós temos que ser mais humildes para quando vamos falar daquilo que eu sempre priorizei, a água em primeiro lugar e logo a energia elétrica. Abaixo de Deus é a água e a energia elétrica. As pessoas têm que entender que tudo que nós temos vem de Deus. E em primeiro lugar, estou sendo repetitivo, a água e energia elétrica. Sem água não tem alimento, sem energia não tem produção, emprego e arrecadação e tributo. Então fica complicado. O nosso país é dependente dos reservatórios. Então o governo tem feito muito por isso. São revoluções que eu na minha idade que eu tenho, eu sonhava em ver e pude ver algumas coisas agora nesse governo. E nós esperamos sim que o governo possa concluir o seu projeto do Rio São Francisco. Vamos passar para outro aqui, que às vezes o tempo não é
não é tanto assim, mas vamos rodar em outras oportunidades. O Brasil real, o plano real versus Brasil. Vamos olhar ali, nesse plano real versus Brasil, eu quis dizer o seguinte, é olhar o que o plano real, quando foi criado o Fernando Henrique, e qual o impacto que ele trouxe na economia brasileira. A forma que o Fernando Henrique entendeu na época, minha gente, de diminuir a questão da inflação, qual foi? Foi redução de gasto. E qual era a forma de redução de gasto? Você vender e diminuir o número de funcionário público. Porque com isso você deixava de emitir dinheiro, né, moeda nova, fabricar moeda nova, constante, papel novo, para poder pagar as contas. Então o Brasil sempre sofreu esse problema lá atrás. Ele tinha que emitir dinheiro para poder pagar as contas. Então você veja o tamanho do problema. O Fernando Henrique entendeu que se ele vendesse e diminuísse o número de folha de pagamento, ele conseguiria diminuir o chamado déficit. E então ele partiu para essa linha de raciocínio, que foi o programa neoliberal, privatizando setores, vários setores. Então o Plano Real, ele deu certo até um certo ponto. Só que ele pensou nisso, em diminuição. Só que foi a forma que ele enxergou, cada homem faz aquilo que enxerga. É o entendimento que ele tinha, ele e seu grupo, os que estavam junto com ele. Mas o que ele fez? Ele não conseguiu investir em produção. Aí está. Então, cadê o dinheiro para investir na produção? No setor produtivo? Aí não tinha. Então, não tinha. E o que aconteceu? Então, o Plano Real diminuiu-se os gastos. Porém, o nome da moeda, chamada real, ela não dava embasamento para o resto da vida, para o país poder ficar estável. Não é simplesmente ter colocado o real que o Brasil já tinha entrado na estabilidade. Se fosse assim era fácil, era só mudar o nome de uma moeda de um país, né? Não muda-se o nome da moeda de um país que está em crise e põe uma moeda forte que seria o euro ou o dólar americano e ele já saiu da crise. Mas não é isso, porque o dinheiro tem os seus dois valores. Eu gostaria de ouvir muitos economistas, homens que estão aí formados, que tinham que estar ensinando a população a compreender tecnicamente, não através de paixões, de críticas. Tem que largar a mão disso. Por quê? Porque nós vemos que o dinheiro no seu valor real é um e o valor nominal é outro. O valor nominal é aquele que você dá o dinheiro, mas o valor real de compra, o valor real é o poder de compra, é a reserva que você tem. São um lastro que o governo tem para que possa dar condições daquela nota que está na tua mão, de R$10, ter poder de compra de um bem. É a tradução. Então, a quem garante aquele valor naquela nota é o Banco Central, é o governo federal. Então, essa política, se o povo continua achando que quem estabilizou o Brasil foi o Plano Real. Se você tirar hoje o nome da moeda real e colocar lá machixe, quiabo, abobrinha, tanto faz o nome não altera nada. Se você não tiver lastro lá no Banco Central, nada feito. Então, não é o nome porque o dinheiro se encontra com o nome real que o Brasil está estável. Nada disso, como muitos dizem. Eu vejo aí homens aí entendidos falando que assim, é de uma aberração tremenda. É uma aberração tremenda as colocações que são feitas e parece que eles não têm conhecimento da questão técnica do que é o valor real e valor nominal do dinheiro, né? Então, se for falar, a gente falaria muito, mas hoje o governo tem condições sim de investir, tem poder aquisitivo para isso. O governo que conseguiu nessa dificuldade que nós tivemos aí econômica, ele conseguiu, fortalecendo os bancos estatais, que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, foi o governo que mais conseguiu fazer investimento e fortalecer as instituições, né, para que a economia pudesse estar de pé, colocando com baixas de juros, com concorrência no mercado no mercado financeiro. As ferramentas que o governo tem na articulação entre o governo e a economia, né, a economia livre, né? Entendeu? Então veja bem, o valor nominal ele é um valor que pode ser mudado, que não altera nada. É como eu mudar o meu nome.
Se eu colocar o meu nome de Bill Clinton ou de Barack Obama, eu vou ser a mesma pessoa pobre. Por quê? Porque eu não tenho reservas. Cadê o meu lastro? Eu não tenho o lastro de Barack Obama e nem o lastro de Bill Clinton. Então eu sou a mesma pessoa. Então tem que se entender isso daí de uma vez por todas. Hoje a economia é o que é por causa da reserva. Não tem nada a ver com o nome. Vamos passar para outro item, em outra oportunidade nós conversamos mais sobre isso. Mas eu chamo a atenção aqui de todos os magistrados entendidos, viu? Professores, que devem trabalhar mais no que é a parte técnica e deixar as paixões, mostrando à sociedade que ela precisa de compreender muita coisa que está aí fora da compreensão do povo. Aqui eu coloquei aqui, ó, o fortalecimento dos bancos públicos. Como eu acabei de dizer, o fortalecimento dos bancos públicos trouxe então mecanismo através do BNDES, da Caixa Econômica do Governo Federal. O governo através do BNDES, vocês podem observar que muitas empresas tiveram acesso às linhas de crédito através do BNDES. O BNDES fez grandes investimentos, né? O BNDES é vinculado ao Tesouro Nacional, fez grandes investimentos em muitos setores. Não são investimentos milionários não, são bilionários, de ordens bilionárias, né? Então, quase todos, vamos dizer assim, empresários usaram o BNDES. Foi um governo que foi tão bom que ele deu condições aí. Bom é Deus, né? Foi um governo assim, bom usei o termo